Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo este quinto e último dia da campanha de orações Como Andar sobre as Águas Sem Naufragar. Foram esses 4 últimos dias de intenso ensinamento. A palavra ela está sendo semeada, essas palavras estão sendo alimentadas na sua vida, para você, né? Para despertar. De vez em quando nós precisamos tomar um chacoalhão da vida aí, para poder entender que Deus é o dono de todas as coisas. Mas a campanha em si, Como Andar sobre as Águas Sem Naufragar, ela tem sido impactante na sua vida. As impossibilidades de ter tudo sob controle traz consigo medo, mas também a chance de agir com fé. Quando Jesus lhe disse, venha, Pedro nem pensou em como andar sobre as águas sem naufragar. Ele simplesmente deu um passo de fé. Esta campanha de 5 dias, sendo hoje o 5º dia, pode ser o primeiro passo para você confrontar o medo e as dúvidas. Em 5 dias, sendo hoje o 5º e último, você pode ser transformado pela fé. E a pergunta que eu faço, eu fiz no 1º dia, fiz no 2º dia, fiz no 3º dia, fiz no 4º dia e lhe desafio para este 5º dia. Você aceita o desafio? Bem, no 1º dia, nós falamos sobre para além dos números. Só rapidamente o tema de cada campanha, não vou entrar muito no detalhe, né? Mas neste para além dos números, aqui nós estamos dizendo que a sociedade ela está muito calculista, né? Ela se apoia em números, metas, cifras e likes de redes sociais, né? Nós chegamos no 2º dia com a proposta de falar entre o bem e o mal, né? Houve todo um contexto, todo um ensinamento e esse devocional muito em linha, que no fim a fé também é uma escolha. Você vai optar em ter fé ou não ter fé. Não tem fé, você já sabe o que vai acontecer com você, né? Com fé, a gente tem a garantia das promessas para a vida eterna. No 3º dia, nós falamos sobre escolher Deus. A fé, como Abraão experimentou, só é possível quando há margem para medo e para dúvida. Quando nem tudo é garantido, mas mesmo assim, decidimos sair e contar as estrelas. Lembre-se que Deus falou para Abraão, não sei se você vai ter a capacidade de contar as estrelinhas e assim farei a sua posterioridade. Bem, no 4º dia, nós falamos sobre mundo de ponta cabeça. O mundo está, né? Ao contrário. A fé, porém, contrariando a passividade, é um movimento do invisível para visível, uma forma de agir em prol da transformação individual e comunitária no mundo às avessas. E hoje, neste 5º dia, 5º e último dia da campanha, iremos falar mão às obras. O dia a dia está repleto de oportunidades para o exercício da fé. A impossibilidade de ter tudo sob controle carrega consigo não apenas a massa cinzenta da dúvida, mas também a chance de olhar para além das estatísticas, da passividade, do mal generalizado e das certezas incertas deste mundo paradoxo. O maior sacrifício o Senhor já fez por nós, quando o próprio Jesus colocou as mãos à obra para cada braço na cruz. Desafio: de que modo você pode usar a sua fé para transformar o seu entorno? Pense em 3 ou mais ações e coloque-as em prática a partir de hoje. Eu te desafio, a você que está acompanhando o projeto no WhatsApp, para você que está acompanhando no Facebook, para você que curte nosso canal no YouTube. Não posso dizer para o Instagram, mas eu sei que a mensagem acaba correndo, falando sobre o projeto e as coisas boas que nós estamos trazendo. Então o desafio para hoje é esse, neste 5º último dia.
Você aceita o desafio? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por dar-me essa chance de trazer o 5º e último dia da campanha de como andar sobre as águas sem naufragar. E eu creio que o desafio de hoje, meu Pai, vidas serão aceitas, vidas aceitarão este desafio em nome de Jesus, meu Pai. Eu oro para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, de que modo você pode usar a sua fé para transformar o seu entorno? Em Hebreus 11, versos 1 a 22, a palavra diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado, para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito promessa. Por isso, também aliás, já amortecido, saiu uma posterioridade tão numerosa quanto as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora expiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José,
próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Vamos louvar a Deus pela fé. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Oh, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé. Pela Amém. Amém. E graças a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta afirmação atesta que a dedicação devida e serviço prestado a Deus devem ser resposta de obediência e de confiança de que o Senhor cumpre o que promete. Desconfiar de Deus é loucura. Aproveitando, teremos a próxima campanha. Você duvida de Deus? Mas esse não é o foco. Vamos lá. Desconfiar de Deus é loucura. No versos 10, porque aguardava a cidade que tem fundamentos.
No livro de Apocalipse, há a revelação da Nova Jerusalém, cidade celeste que vem de Deus e é dada aos eleitos. Apocalipse 21, versos 10. Ela é a cidade noiva, onde o Cordeiro tem o seu trono. É a cidade santuário, pois Deus estará presente no meio do seu povo. E é a cidade, instrumento das bênçãos divinas para todos os povos que pertencem a Cristo. No versos 16, Deus não se envergonha deles. A vida de obediência aos mandamentos de Deus demonstra o quanto um servo o ama. Aqueles homens, aqueles que honram e glorificam o Senhor nas suas ações, independentemente das circunstâncias, alegram o coração do Pai Celestial. Pela fé, eu posso clamar. Pela fé, eu posso orar, profetizar, acreditar. Pela fé, eu ando sobre o mar sem naufragar. Pela fé, eu estou aqui vivo. Já tive 2 princípios de infarto. O último, a pressão 29/25. Nenhum médico soube responder como é que eu suportei tamanha dor, tamanha pressão. Olha que eu não era convertido. Eu acreditava num Deus que estava crucificado lá, que estava morto. Pela fé, eis-me aqui. Pela fé, podemos louvar, amar. Pela fé, pela fé. No livro de Hebreus, continuando, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 12, a palavra diz: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Vamos entender o que esse verso ele tem a nos instruir, que é o do verso 1 a 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando a vossa alma. Vamos entender esse primeiro bloco deste momento final da oração. Tão grande nuvem de testemunhas. Conhecer o exemplo de fidelidade de muitos homens e mulheres do passado que dedicaram a sua vida para servir a Deus com obediência e santidade deve ser para nós um grande estímulo, a fim de que também cumpramos a nossa vocação sem desânimo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O assédio do pecado sempre procura desviar o cristão da sua vocação nesse mundo. Olha aí, rede social, ser imitadores de quem está lá, um blogueiro, um promoter, um youtuber, né? uma modelo ou um artista, sei lá. Você, preste atenção. Você dá pause na sua vida para viver um play de vida de ilusão. O assédio do pecado sempre procura desviar os cristãos da vocação neste mundo. O copo de cerveja, o sexo em orgias, o uso de drogas, frequentar lugares que não é de Deus. Pecar significa errar o alvo. E isto acontece facilmente quando se perde o foco da palavra de Deus, ou quando não se tem um olhar atencioso em Cristo e no seu reino.
Fama, dinheiro, realização pessoal, prazer, trabalho e até a família são exemplo de áreas que, tendo as prioridades erradas, podem fazer desviar os nossos olhos da obra de Deus. Fama, acabei de falar aqui agora. Fama. Fama. Dinheiro. As pessoas matam por dinheiro. Realização pessoal. Tem situações que Deus te livra da sua realização pessoal, mas você, por tão egoísta que é, vai lá e quebra a cara ainda. Ainda bota a culpa em Deus, hein? Prazer. Cerveja, vinho, está bêbado, orgias sexuais. Ah, irmão, orgias sexuais? Era falando que entre o casal e uma mulher é uma situação. Tô falando no mundo. As avessas. Um dia sai com um dia sai com outro, sai com a outra e vice-versa. Isso é para homem e para mulher. Aqui não tem discriminação, não. É para ambos os sexos. A palavra é direcionada para os dois. Vamos continuar a nossa leitura final dos versos agora de 4 a 12. A palavra diz: ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como os filhos discorrem convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Não desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverei. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção e de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não os filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito maior submissão ao Pai espiritual. Então, viveremos? Pois eles não corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Por isso, restabelecei a mão descaída e o joelho trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Aqui foi as provações, revela o amor paternal de Deus para com seus filhos. Irmão, mas tu não falou muito rápido aqui, não? O sentido aqui é que você pega a sua Bíblia e você leia. Aqui nós estamos dando o direcionamento, porque no versos 4 diz: ainda não tendes resistido até o sangue. Comparado ao sofrimento e até ao tipo de morte dos heróis da fé relacionados pelo autor, os cristãos de Hebreus estavam em situações mais amenas. Entretanto, a ênfase no fato de que a luta contra o pecado é tão séria que deve ir até as últimas consequências. O servo do Senhor não deve se descuidar, mas continuamente utilizar a armadura de Deus para resistir e vencer o pecado até o dia mau. Efésios 6, versos 10 e 18.
Vamos pegar o exemplo, eu não sei que dia está rodando essa campanha, o dia da semana. Vamos supor que hoje seja sexta-feira. Sexta-feira é o dia da transformação. É o dia que pegam a Bíblia, sabe o que fazem com a Bíblia? Fecham e deixam guardadinhas. Sexta, sábado e domingo fica o catiço. Aqui no Rio a gente chama o catiço. É o jargão aqui do Rio de Janeiro. Eu digo, né? Que nós não, né? Tô fora. Mas a gíria diz o catiço. É complicado. E a luta é contra a carne. O pecado você tem que negar. O dia que você der não e resistir, o diabo nunca mais vai te atentar, porque ele sabe que ali não vai mais tocar, não vai mais mexer, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você tem que estar com a armadura da fé. Fazei caminho reto para os pés. Mesmo os servos mais dedicados e consagrados ao Senhor não estão isentos da influência do pecado. Ainda pecam por serem imperfeitos. A busca por um elevado nível de santidade também produz um elevado nível de culpa, tristeza quando um pecado é cometido. Todavia, a restauração depois da quebra da santidade, não passa pelo remorso. Ela se inicia pela oração da confissão de um coração humilde e quebrantado. Passa pelo abandono da prática pecaminosa e prossegue na busca por não mais cometer o mesmo erro, rejeitando o exemplo daqueles que, como Esaú, lamentaram o erro, mas sem arrependimento. Pela fé, você pode andar sobre as águas sem naufragar. Pela fé, estou falando com vocês, eu estou totalmente arrepiado, estou arrepiado ao extremo. Pela fé, você é mais do que vencedor. Pela fé, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento vem pela fé. Nós estamos passíveis de errar, mas você errar com a consciência de que amanhã dobrando o joelho vai ser passada uma borracha, você já está agindo com a falta de caráter, porque você sabe que é errado, é diferente. Quando você é envolvido no erro e naquele momento do pecado você se liga que errou e se arrepende, Deus transforma esse erro em bênção. Pela fé. Pela fé. Pela fé. A partir de hoje, como fizemos a proposta aqui do devocional, de que modo você pode usar a sua fé para transformar em seu entorno, na sua casa, na sua família, na casa dos seus parentes, do seu esposo, da sua esposa, no seu local de trabalho, na sua comunidade. Pense em 3 ou mais ações e coloque em prática a partir de hoje. Faça uma reunião dia de sábado para falar de Deus na sua casa. Sexta-feira, participa da célula. Mas não esqueça aqui do projeto. Sempre tem a oração. Ficamos um pouquinho afastados, mas não por pecado, mas por um reposicionamento de Deus. Desafio neste final de campanha é botar a mão nas obras. Coloque as mãos nas obras de Deus. A partir de hoje, se comprometa com Ele. Faça por Ele. Não faça nada forçado, faça por amor. Porque
como o anunciado desta campanha, como andar sobre as águas sem naufragar, com certeza você não vai morrer afogado. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por este último dia da campanha. Eu agradeço na presença do Seu Filho Jesus, meu Pai. Cada palavra, cada ensinamento, cada toque. Hoje a Sua palavra foi semeada de forma inteligente, de forma sábia. Não estou dizendo, Senhor, meu Deus, que os 4 primeiros dias não foram tão bons como hoje, mas eu posso lhe afirmar, meu Pai, que hoje essa pessoa que ela ouviu a campanha nesses 4 dias estava balançada, mas pela fé, Senhor, ela foi tocada. Pela fé, esta mulher que tem câncer foi curada. Pela fé, Jesus, esta criança que já teve um rim arrancado, que já foi diagnosticada com outras doenças, ela está curada. Pela fé, esta mãe desesperada, que tem um companheiro que faz mau uso das redes sociais, que convida as mulheres por conta do corpo, esta mulher que pensa em suicídio, pela fé, ela está curada. Pela fé, este marido que está na fila para fazer um exame será chamado. Senhor Jesus, pela fé, esta pessoa que está com mioma será sarada, ainda será mãe, Pai. Pela fé, meu Pai. Cada um de nós somos mais do que vencedores. E pela fé, meu Pai, que Senhor abençoe a cada um de nós. A cada um que está no sofrimento no hospital. Que pela fé eles darão um lindo testemunho. E pela fé eu vejo a Sua mão poderosa agindo sobre nós, Senhor. Pela fé. Obrigado por tudo, meu Pai. A paz do Senhor a todos. Fiquem com Deus. Pela fé. Pela fé. Pela fé, Senhor. Abba, Pai. Como Tu és lindo e maravilhoso, meu Pai. Como é lindo o Seu agir sobrenatural. A Sua palavra foi semeada, Senhor. Pessoas que estavam em contendas em sua casa estão sendo tocadas, estão sendo saradas pela fé.